Aos 9 anos de idade, eu já era uma mulher adulta. O meu irmão, ele fazia tudo o que ele queria. Praticamente éramos um casal, eu e o meu irmão. E a minha mãe, ela era conivente porque ela sabia de tudo o que estava acontecendo dentro de casa. Mas como sempre, a minha mãe, ela sempre protegeu o meu irmão mais velho, que era o que tomava conta dos irmãos, e tudo a minha mãe saía, passava dias fora, e só ele tomava conta. Nisso, o meu irmão, ele se tornou marido e não irmão. Porém, não aconteceu a gravidez, mas minha mãe chegou, viu que eu estava mal. Um certo dia ele deu um chute na minha boca só porque eu pedi uma colher de leite para ele. Então o que acontece? Eu tinha que fazer tudo o que ele queria, porque se eu não fizesse, ele me batia. A realidade era essa. Falei para minha mãe o que estava acontecendo, ela falou para minha avó. A minha avó falou que era mentira. Sabe o pior erro da mãe ou da avó ou do parente? É não acreditar que a criança está falando a verdade. Ah, não, é mentira de criança. Não coloque isso na sua cabeça. Eu passei por momentos terríveis dentro da casa da minha mãe. E ela sempre acreditou no meu irmão, porque era o filho mais velho, porque cuidava da gente. Enquanto isso, ele tirou tudo que eu tinha, toda a minha infância, se é que vocês me entendem. Sim, me tornei mulher do meu irmão. A verdade é essa. Ah, mas você foi conivente, não. Aonde que você disse que uma menina com 9 anos ela é conivente de alguma coisa? Não, não teve nenhuma conivência. Mas teve sim por conta da minha mãe. A minha mãe sabia de tudo. Aos 14 anos de idade, ele ainda estava dentro de casa e era ele que cuidava da gente. Eu costumo dizer que eu e os meus irmãos somos filhos de Tiquinho. Por que Tiquinho? Não estou aqui falando mal da minha mãe. A minha mãe, ela era muito namoradeira e ela sempre ficava com um, ficava com outro. Independente disso, ela sempre engravidava de um homem diferente, né? Eu sou filha de um homem que eu não conheço, meu irmão é filho de outro que ele não conhece o pai. E é desse jeito. Somos irmãos por parte de mãe, por parte de pai não. Mas eu acredito que ele não teria direito de me fazer mulher dele sem ser da minha livre e espontânea vontade. Vamos no interior, aonde a minha mãe, ela sempre ia pro rio lavar roupa. O meu irmão, várias vezes, ele tentou me jogar dentro do rio, né? E Deus me deu livramento e hoje eu tô aqui tendo a oportunidade de contar para vocês o que aconteceu na minha vida quando eu era criança, aonde muita gente fala assim: ah, mas acontece que se aconteceu isso é porque você queria. Uma menina de 8, 9, 10 anos, ela não tem como querer. Por algum motivo aquilo aconteceu. 9 anos de idade, eu já era mulher do meu irmão, parte 2. Aí minha mãe mudou. Foi morar na cidade de Palmares, alugou um kitnet lá de 2 cômodos e um banheiro, né? Eu tinha medo, mas não tinha como, o filho tem que ir com a mãe, né? A minha avó não queria mais que a minha mãe continuasse morando lá e a minha mãe decidiu ir embora. E daí foi morar na cidade de Palmares. Se é de melhorar, a situação só piorou. Por quê? Ela deixava a gente presa, a gente não saía, a gente não ia pra escola. Eu não sei o que é levar a gente pra tomar uma vacina. A gente não vivia na rua. O que a gente conseguia ver, se era dia ou noite, era porque eu deitava e olhava por baixo da porta e dava pra ver o claro que era dia e que era noite. Ela pegava o cadeado, ela colocava na parte de fora da porta e todo mundo achava que não tinha ninguém em casa. E a gente vivia num absoluto silêncio, puro silêncio. Um certo dia eu fugi de casa, porque eu não aguentei. Pra mim aquilo ali era uma prisão. Todas as crianças tinham o direito de brincar e eu não tinha direito de brincar. Eu fugi. Nesse dia eu dormi em um posto de gasolina. O que acontece? A minha mãe pediu pro meu irmão ir me procurar. O dito irmão que fazia tudo de errado, ela pediu. Esse meu irmão levou uma corda. Nisso ele pegou a corda, passou aqui na minha mão e saiu me puxando na rua. A gente não faz isso nem com um animal que a gente tem, um animal de estimação, tá? Mas vocês imaginam um cachorro em uma coleira e o dono puxando. Meu irmão, ele não colocou a corda no meu pescoço, ele colocou nas minhas mãos, assim, e saiu me levando, me levou pra casa me puxando. Ele me puxava. Cada vez que ele puxava, se eu não cuidasse, eu caía.
Cheguei em casa, minha mãe viu aquela situação. Isso aqui meu tava marcado, né, das cordas e tudo. Minha mãe não falou nada, simplesmente olhou pra ele e falou, põe ela aí. Entrei dentro de casa. Nesse dia, foi o dia que a minha mãe me deu uma coça terrível, né? Colocou eu pro banheiro, me deu uma coça, me deu aquele banho de água de sal com vinagre, tá? E me deixou no banheiro, gente, sem nada, sem roupa, sem nada. Fiquei lá. No outro dia, eu estava toda roxa, né? Porque aonde ela batia ficava marca e tudo. E daí eu percebi uma coisa. Ou eu fugia, ou eu ia de arrasta pra cima na casa da minha mãe. Porque ou ela iria tirar a minha respiração, o meu direito de viver, ou o meu irmão iria tirar o meu direito de viver. Então eu digo, não, eu vou fugir. Achando eu que quando eu fugisse, a situação, ela seria melhor. Mas parece que o meu irmão já tinha em mente ali que eu tinha planejado fugir. Até que a estratégia dele foi pior, gente. Ele teve uma estratégia bem pior. E nesse dia eu nunca fiquei tão machucada na minha vida com o que o meu irmão fez. E não adiantava chorar. Ah, você foi conivente. Não, não adiantava chorar. Eu acho que cada pessoa sabe o que passa. Aí quando a pessoa diz, você poderia pedir ajuda, gente, na década de 80, 81 e até 70, dependendo do local que a criança morava, elas não tinham acesso à escola, tipo eu. Tinha que andar o quê? De um engenho para outro para ter acesso à escola. Então não tinha como nem pedir ajuda. E se eu fosse pedir ajuda, alguém falava que era mentira. Minha própria mãe falava que era mentira e que eu estava levantando calúnia contra o meu irmão. Sabe qual que é o problema? O problema é algumas mães, não são todas, tá? Algumas mães que não protegem os filhos, tipo a minha não me protegeu. Então, meu próprio irmão foi meu marido. Sabe quando a minha mãe percebeu que eu estava falando a verdade? Quando eu completei 35 anos, onde já não me interessava mais, não me importava mais a opinião dela. Fiquei com raiva da minha mãe, até hoje eu tenho raiva dela. Sabe o que eu fiz com a minha mãe? Fiz por raiva, gente. Deixa a sua opinião nos comentários, mas eu fiz por raiva. No momento mais difícil da minha mãe, ela estava em um leito de um hospital. E eu desprezei ela lá. Eu fui lá só para olhar para ela e falar assim, olha, eu não te conheço. Se depender de mim, você vai morrer aí. E muitas pessoas disseram que eu estava errada. Gente, na realidade, posso estar errada por alguma coisa. Mas eu fiquei muito magoada com a atitude dela. Entende? Então, se depender de mim, ela vai de arrasta pra cima lá no leito do hospital e eu não vou fazer nada pra ajudar ela. Agora me diga, se isso acontecesse com você, você perdoaria a sua mãe?